Quando se fala em saúde e bem-estar, a primeira coisa que vem à mente para muitos é o diabetes, especialmente quando se trata de níveis elevados de açúcar no sangue. O diabetes é uma condição séria e potencialmente fatal, mas antes de um diagnóstico oficial, o corpo costuma enviar sinais de que o açúcar no sangue está alto. Com a dieta moderna, repleta de alimentos artificiais e processados, o número de pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue tem aumentado significativamente. A melhor maneira de combater essa tendência é educar-se e estar atento aos sinais que o corpo nos dá. Reconhecer esses sinais pode ajudar a manter a saúde em dia e prevenir complicações. Para identificar se o seu nível de açúcar no sangue está muito alto, é fundamental observar alguns sinais e sintomas. Aqui estão os principais a serem observados. Número 15. Cãibras nas pernas. Cãibras dolorosas e frequentes nas pernas. Especialmente quando são dolorosas e frequentes, podem estar associadas a níveis elevados de açúcar no sangue. Em pessoas com diabetes, a neuropatia periférica, dano nos nervos, pode causar desconforto e dor nas extremidades, incluindo as pernas. Além disso, altos níveis de glicose no sangue podem afetar a circulação e a função muscular, contribuindo para cãibras e espasmos. A desidratação, que pode ocorrer devido ao excesso de urina causado pelo diabetes, também pode levar a desequilíbrios eletrolíticos, o que pode agravar as cãibras. Número 14. Dificuldade de concentração. Problemas de foco e clareza mental. Frequentemente chamados de névoa cerebral, podem ser sintomas de níveis elevados de açúcar no sangue. Quando os níveis de glicose estão descontrolados, o cérebro pode não receber a quantidade adequada de energia necessária para funcionar de maneira eficiente, resultando em dificuldades de concentração e processamento de informações. Essa condição pode se manifestar como lapsos de memória, dificuldade em manter a atenção ou sensação de confusão mental. Além disso, a flutuação dos níveis de glicose pode causar cansaço, o que também contribui para a redução da capacidade de foco. Número 13. Dores de cabeça frequentes, cefaleias persistentes e frequentes. Essas cefaleias podem ocorrer tanto em situações de hiperglicemia, níveis altos de glicose no sangue, quanto de hipoglicemia, níveis baixos de glicose no sangue, já que ambas as condições podem afetar o cérebro e a pressão sanguínea. No caso da hiperglicemia, a desidratação causada pelo excesso de glicose pode contribuir para as dores de cabeça. Número 12. Náuseas e vômitos. Sentir náuseas e, ocasionalmente, vômitos. Especialmente se esses sintomas estiverem associados a outras condições como cetoacidose diabética, CAD. A CAD ocorre quando o corpo começa a quebrar gordura para obter energia devido à falta de insulina, resultando na produção de cetonas, que são ácidos que se acumulam no sangue e podem ser tóxicos em níveis elevados. Um dos sintomas dessa condição é sentir náuseas e vômitos, muitas vezes acompanhados de dor abdominal, falta de ar e um odor adocicado no hálito. Número 11. Mãos e pés dormentes. Sensação de formigamento ou dormência nas extremidades. É um sintoma comum de níveis elevados de açúcar no sangue, especialmente em pessoas com diabetes. Essa condição ocorre porque o excesso de glicose no sangue pode danificar os nervos ao longo do tempo, especialmente aqueles nas extremidades do corpo, como mãos e pés. Isso pode levar a uma sensação de formigamento, dormência, queimação ou dor nessas áreas. Número 10. Secura na pele, pele seca e coceira constante. O excesso de glicose pode levar à desidratação, uma vez que o corpo tende a eliminar mais água na tentativa de remover o excesso de açúcar pela urina. Essa perda de fluidos pode resultar em pele seca. Além disso, a má circulação sanguínea, comum em pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue, pode reduzir o fluxo de nutrientes e oxigênio para a pele, contribuindo para sua secura e irritação.
A coceira pode ser agravada se a pele seca se tornar rachada, aumentando o risco de infecções. Número 9. Infecções frequentes e recorrentes, como infecções urinárias ou fúngicas. Quando o açúcar no sangue está alto, ele cria um ambiente ideal para o crescimento de bactérias e fungos, aumentando a predisposição a infecções. Pessoas com diabetes ou pré-diabetes são mais suscetíveis a infecções urinárias, infecções por fungos, como candidíase, e infecções de pele, pois o excesso de glicose no sangue e nos tecidos pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando mais difícil para o corpo combater micro-organismos. Número 8. Feridas que não cicatrizam, cortes e feridas que demoram a cicatrizar. Feridas que demoram a cicatrizar são um sinal comum de níveis elevados de açúcar no sangue, particularmente em pessoas com diabetes. Quando o açúcar no sangue está elevado, ele pode prejudicar a circulação sanguínea e danificar os nervos, o que reduz a capacidade do corpo de curar feridas rapidamente. Além disso, altos níveis de glicose no sangue podem enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções. Isso significa que cortes, arranhões e outras lesões podem se transformar em feridas persistentes, que demoram muito para cicatrizar ou se infeccionam facilmente. Número 7. Aumento do apetite, sentir fome intensa, mesmo após refeições. O aumento do apetite, conhecido como polifagia, é outro sinal de níveis elevados de açúcar no sangue. Mesmo após uma refeição, a pessoa pode sentir uma fome intensa. Isso ocorre porque, em condições como diabetes, o corpo não consegue utilizar a glicose dos alimentos de forma eficiente. Como resultado, as células do corpo ainda sentem falta de energia, o que envia sinais ao cérebro para consumir mais alimentos. Apesar de comer mais, a pessoa pode não ganhar peso, ou pode até perder peso, devido à ineficiência do corpo em processar a glicose. Número 6. Perda de peso inexplicável. Perda de peso repentina sem mudanças na dieta ou no exercício. A perda de peso inexplicável pode ser um sinal de níveis elevados de açúcar no sangue, especialmente em casos de diabetes. Isso ocorre porque o corpo não consegue utilizar a glicose, açúcar, de forma eficiente, levando-o a queimar gordura e músculo para obter energia. Mesmo que a pessoa esteja se alimentando normalmente, a falta de insulina ou a resistência à insulina impede que a glicose entre nas células, resultando em perda de peso. Número 5. Visão turva. Problemas com a visão, como visão embaçada ou dificuldade para focar. Altos níveis de açúcar no sangue podem afetar a visão ao causar inchaço nas lentes dos olhos devido ao acúmulo de fluidos. Isso pode levar a uma visão embaçada ou distorcida. Se você perceber que sua visão está frequentemente desfocada ou que tem dificuldade para enxergar claramente, isso pode ser um sinal de que seus níveis de açúcar no sangue estão elevados. Número 4. Fadiga. Sentir-se constantemente cansado e sem energia. Quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, o corpo pode ter dificuldade em utilizar a glicose como fonte de energia devido à resistência à insulina ou à falta de insulina. Isso pode resultar em uma sensação constante de cansaço e falta de energia, mesmo após uma boa noite de sono ou após refeições. Se você se sentir frequentemente exausto e sem vigor, esse pode ser um sinal de que seus níveis de açúcar no sangue estão elevados. Número 3. Cortes não cicatrizam. Níveis elevados de açúcar no sangue, como os encontrados em pessoas com diabetes não controlado, podem ter um impacto significativo na capacidade do corpo de cicatrizar feridas. O excesso de glicose no sangue pode danificar os vasos sanguíneos e nervos, o que compromete o fluxo sanguíneo e a função imunológica, ambos essenciais para uma boa cicatrização. Além disso, a hiperglicemia pode levar a uma série de complicações, como infecções, que também podem atrasar o processo de cicatrização.
É importante controlar os níveis de açúcar no sangue para minimizar esses riscos e promover uma recuperação mais eficaz de cortes e outras lesões. Número 2. A diabetes pode, de fato, elevar o risco de pressão alta devido ao dano causado nos vasos sanguíneos e nos rins pelos altos níveis de açúcar no sangue. Esses danos aumentam a rigidez dos vasos, dificultando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumentando a pressão arterial. Manter ambos, o açúcar no sangue e a pressão arterial, controlados, é crucial para reduzir complicações, especialmente as relacionadas ao coração e aos rins. Número 1. Doenças cardiovasculares. A diabetes não controlada também pode favorecer o desenvolvimento de diversos processos inflamatórios no organismo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta, aterosclerose, infarto ou AVC, entre outros. O IBGE divulgou em abril de 2024 os resultados do censo, e a estimativa sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil passou a ser de aproximadamente 20 milhões. Dentre os tipos de diabetes, a maioria, 90% é de diabetes tipo 2, que ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz. Ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Já a diabetes tipo 1, de 5 a 10% do total, acontece em pessoas com predisposição genética. E afeta, durante o decorrer da vida, a capacidade do corpo em produzir insulina e converter a glicose dos alimentos em energia. O Brasil ocupa o 6º lugar no mundo, entre os países com mais pessoas com diabetes no geral, e ocupa o 3º lugar quando se fala em diabetes tipo 1.